Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui num cenário diferente, ao lado de um pezinho de mamão aqui, aonde eu vou procurar fazer com que nós possamos entender os atributos de Deus. A lição de hoje é a lição número 2, conhecendo os atributos de Deus. E nesta lição nós vamos procurar compreender quais são os atributos de Deus. Então o objetivo da lição, o primeiro, nós vamos definir os atributos de Deus. O que é atributo? Por que estou fazendo essa lição ao lado de um pé de mamão, um pequeno pé de mamão que nasceu aqui no terreno da garagem do meu hotel? Eu quero ver se nós conseguimos entender melhor coisas que nós nunca vamos entender. Já pensou o que eu estou dizendo? Nós precisamos entender coisas que nós nunca vamos entender, e eu vou trazer uma aula prática, de maneira que vocês vão entender melhor, e para que nós falamos de maneira que vocês possam compreender os atributos de Deus. Para que nós possamos entender melhor, nós precisamos estar estudando o que é atributo. Então é por isso que eu estou aqui nesse cenário, para mostrar como não é possível, ainda que nós queremos, nós não vamos conseguir explicar acerca de Deus, só aquilo que realmente o Senhor nos mostrou. E que para nós entendermos que tem pessoas que pensam que Ele compreende tudo, quer explicar tudo, nós não vamos conseguir explicar tudo, porque Deus não nos revelou. Quero mostrar para vocês uma pequena semente de mamão. Eu estou aqui diante do pé de mamão. Olha, aqui é um mamão maduro, certo? Mas como se deu para chegar a todo esse processo? Muitas pessoas querem explicar como é que Deus, de onde Deus veio, qual é a forma de Deus, como Deus existiu. Quando você abre o mamão, ou está abrindo o mamão, olha aqui, você vê aqui a polpa do mamão e também a sua semente. Se eu mostrar daqui, ó, você não vai conseguir perceber, mas aqui é uma semente. Olha aí, vou tentar mostrar bem de pertinho para que você veja que é uma semente de mamão. Então eu estou dentro do que eu estou tentando explicar Deus, que eu estou mostrando para vocês que não é possível explicar Deus. Então o finito não pode ser compreendido. Como nós entendemos que uma semente de mamão, essa que eu acabei de partir e mostrar para vocês, você joga ela no chão, planta, ela morre, nasce um pezinho de mamão e depois dá uns frutos, como eu mostrei, e aí cada mamão traz várias sementes, um alimento nutritivo que se encontra nos cafés da manhã. Então é difícil explicar Deus. Como se explicaria que uma pequena sementinha que está aqui na minha mão, não sei se dá para ver, ó, uma pequena semente, você joga ela no chão, ela morre, brota, vive, se transforma num pé de mamão e depois produz muitos frutos. Isso vem de uma só semente. Então você vê como Deus é infinito. Então é difícil compreender como Deus fez isso. Como uma semente se transforma num pé de mamão. Isso aqui é bom também para nós ver a nossa ressurreição. Muitas pessoas que não acreditam que nós vamos ressuscitar, que nós vamos ter corpo glorioso. Então quando nós morremos, nós somos sepultados, e depois um dia nós vamos ressuscitar. Nós somos plantados para ressuscitarmos e vivermos com Cristo. Então, meus queridos, estou trazendo essa explicação para que vocês possam entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensiva aos homens. Eu não entendo Deus. Você não vai entender nunca, pois Deus não se deixa compreender pelas pessoas, a não ser aqueles que estão mais próximos dele, acaba entendendo aquilo que ele revela.
eu mostrei agora há pouco, a semente do mamão, que transformou-se nisso aqui, num pé de mamão, produzindo vários frutos, e você não entende como um processo, qual é o processo de uma semente daquele tamaninho, né, pequenininha, e se transforma, tem muitos maiores que esse aqui é uma miniatura, se transforma em um pé de mamão, aí dando muitos frutos. E é isso que Deus quer de nós. Uma sementinha de mamão, uma pequena sementinha, transformou-se nisso aqui, em um atributo comunicável. Se alguém perguntar o que é isso, é um pé de mamão, como que ele chegou a isso? Você vai mostrar o processo da semente e vai mostrar até onde ele chegou, mesmo não entendendo de que forma todo esse processo é feito. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Somente Deus entende. Nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui esse pé de mamão. Eu mostrei uma sementinha, por exemplo. Esse pé de mamão é um atributo comunicável. Nós sabemos que ele está aqui porque ele, da semente, gerou-se o pé de mamão e os seus frutos. Então nós entendemos. Porque Deus é eterno, tanto não ter princípio, como não ter fim. Então isso é difícil para a mente humana compreender. Aí se você for perguntando, você diz, mas Deus existe, de onde veio Deus? E antes de Deus, o que existia? Então isso não está na nossa compreensão. Mas Ele nos revelou como que foi feito. Por exemplo, nós sabemos que existe o pé de mamão, mas de que maneira? Qual foi o seu início? Como foi o seu início? Então nós precisamos entender um pouco mais só daquilo que Deus nos comunicou. O que atributo que Ele não comunicou, nós não sabemos e não vamos entender nunca, porque o ser humano não está pronto para entender estas coisas. Às vezes você diz, mas por que Deus não mata essa pessoa que faz isso? Por que Deus não mata um estuprador? Por que Deus não mata um assassino? Porque Deus, Ele é complacente, Ele é bondade, Ele é tolerância. Ele não quer que nenhum homem se perca, então Ele espera que os homens venham ao seu arrependimento. Então nós, se queremos conhecer mais de Deus, se queremos entender mais das coisas de Deus, nos atributos comunicáveis, porque nos atributos incomunicáveis Deus não passa para o homem. Então nós precisamos o quê? Meditar nas escrituras. Você pega, por exemplo, o mamão aqui e você sabe a origem, o que aconteceu, como eu venho explicando, mas você não tem como explicar como ele se forma, como ele faz essa camada da casca, como a polpa, a semente também tem seus benefícios. Deus nos mostra o mamão, isso é um exemplo. Você sabe que existe Deus, eu sei que existe Deus, eu sei o que Ele revelou nas Escrituras, mas tem a parte que é comunicável, que Ele comunica aos homens, que nós podemos entender, mas tem a parte que nós não entendemos. Nós sabemos que isso aqui é um pé de mamão, mas nós não sabemos como ele se forma, como ele chega, por exemplo, o mamão pequeno vai crescendo, vocês estão vendo os menores mais para cima, até chegar o tempo de ser colhido. E como ele forma a casca, como eu disse, como forma a polpa e como forma a semente, vem apenas de uma semente. Então, várias correntes teológicas, elas tentam explicar Deus da sua maneira, mas Deus se auto-revelou aos homens por meio das Sagradas Escrituras. Então, quer conhecer melhor a Deus, tem que ler mais a sua palavra, buscar sabedoria. Então, prossigamos em conhecer, em discernir as coisas que Deus quer nos revelar. Você, por exemplo, nenhum cientista consegue explicar como esse mamão é formado. Não tem como ele explicar. Sabe que existe, sabe que vem de uma semente, uma pequena semente, como eu acabei de mostrar, e aí cresce-se o pé de mamão, produz os seus frutos, produz a casca, produz a semente, a polpa, mas nenhum cientista consegue explicar, ninguém consegue explicar. Quer dizer, são atributos, aqui é que nós temos atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. O comunicável é que nós entendemos que ele chega aqui. O atributo
que é incomunicável, é que como se forma isso? Existe. Mas Deus não revelou como ele faz esse processo para o mamão chegar a essa belezura aqui, ó, pronto para ser consumido. Nenhum cientista explica isso. Não sei se você entender isso. Isso é uma das coisas mais simples. E aí o homem quer dizer que Deus não existe. Não existe Deus. Ele não sabe explicar como é o processo do mamão, desde a sua semente até a sua formação numa árvore e produzir os seus frutos. Falta de conhecimento. Então as pessoas querem crer em Deus, mas não querem se dedicar a conhecer Deus na parte comunicável, no atributo comunicável de Deus. Então ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então não tem como você viver uma vida plena em Deus sem conhecer Ele. Nós estamos vivendo em tempo de pandemia. E o que acontece? Nós vemos muitas pessoas desesperadas. O medo da morte está levando as pessoas a fazer absurdo. Mas eles não têm relacionamento com Deus, não têm conhecimento com Deus, apela para Deus na hora da dificuldade, e daí fica sem entender esse processo em que muitas vidas são ceifadas. Se você não entende o processo, como eu disse aqui no início, para encerrar, de uma sementinha de mamão que transforma num pé de mamão, depois produz muitos frutos, amadurece o mamão, e aí nós temos aqui a fruta pronta para consumir. Nenhum cientista consegue explicar isso, nenhum cientista. E as pessoas querem entender de Deus. Deus vai se revelar àqueles que realmente prestar-lhe adoração. Que Deus abençoe a todos, queridos internautas. Gostaria que vocês dessem um like, façam seus comentários. Espero que traga bastante edificação essa aula aqui do pé de mamão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.